Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Cicapcast. Meu nome é Evandro Alves e é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre educação no melhor podcast educacional do Brasil. E hoje iremos debater um tema bastante importante, que é a educação inclusiva, caminhos e experiências na rede de ensino. E para falar sobre esse assunto tão importante, estamos recebendo aqui no estúdio da Cicapcast Jéssica Viliana. Ela que é mestre em educação pela Universidade Federal de Pernambuco e psicopedagoga e pedagoga também pela Universidade Federal de Pernambuco. E atualmente consultora educacional da empresa Cicap Soluções. Jéssica, é um prazer receber você aqui nos estúdios do Cicapcast. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Evandro. Eu que agradeço o convite. Sou fã do podcast, assisto todos os episódios e já estava ansiosa, viu? Ficava pensando, quando é que vai chegar o meu dia? Estava super ansiosa, porque vocês são incríveis. Inclusive, quero aproveitar e parabenizar a equipe, né? Porque você aparece aqui, mas tem toda uma equipe por trás que organiza todo o podcast. Então, quero parabenizar, tá? Tem toda uma equipe, né, que faz acontecer tudo isso, né? Então, isso no são finalzinho, incríveis. Vou falar o nome deles. Com certeza. Bem, todo o podcast que a gente grava aqui, a gente sempre entrega um mimo da Cicap Soluções. A Cicap Soluções não se esquece de vocês. Então, eu quero presentear você com essa caneca aqui, viu? Linda, personalizada. Obrigada. Adorei, ó, gente. Se quiser abrir, fica à vontade. Para mostrar para o público, fica à vontade. Que legal. Eu adoro presente, viu? E amo caneca. Tomar um cafezinho também, você é fã de cafezinho? Porque Flávio já veio aqui também e disse que é fã de tomar café. Marcos também é fã, Marcos, né? Que linda, adorei. Muito adorei, legal. Gente. Amei. A Cicap Soluções não pode esquecer de vocês, não. Então, sempre ela entrega esse mimo pra gente passar pra vocês. E é legal, né? Um presente Sim, é um mimo. Você vai usar. Que legal, gostei. Que bom. Posso colocar aqui, né? Fique à vontade, a equipe aqui vai Obrigada, guardar. adorei. No finalzinho você já leva pra casa. Com Muito certeza. bem. A gente vai falar de um assunto importante, né? Sobre a educação inclusiva. Né? A gente já falou tantos assuntos aqui no podcast e esse assunto a gente ainda não tinha abordado. Aí eu gostaria de iniciar fazendo algumas perguntas para você, Certo. Jéssica. E a primeira pergunta eu gostaria de saber o seguinte: como a rede pode criar um ambiente acolhedor e acessível para todos os alunos, independente de sua necessidade? Eu gostaria que você respondesse isso para a gente. Não, primeiro eu queria te parabenizar, né? Parabenizar a escolha do tema, que é um tema tão atual, tão importante. Então eu fico muito feliz de trazer esse tema para a gente conversar um pouquinho sobre ele, E né? amplo também, né? Amplo, é verdade. A gente consegue trazer muita coisa sobre esse assunto. Mas respondendo à tua pergunta, falar de inclusão é falar de muita coisa. Mas a gente vai focar um pouquinho aqui na parte da educação, né? Porque se eu fosse trazer sobre inclusão no geral, eu ia trazer vários aspectos. Então, como você mesmo falou que é algo amplo, a gente vai trazer um pouquinho esse aspecto educacional para a gente ir trazendo um pouquinho essas questões. A gente pode começar pensando em adotar práticas mais inclusivas. Se a gente parar para pensar, cada estudante, seja ele com deficiência ou não, ele aprende de um jeito. E às vezes na nossa cabeça a gente tem a impressão de que todo mundo aprende do mesmo jeito, né? Então essas práticas mais inclusivas, ela vai atender não só a criança com deficiência, mas também a todos os alunos que aprendem de diversas maneiras. Então quando a gente pensa em práticas inclusivas, e às vezes a gente acha que é difícil, é pensar em situações às vezes até simples, que podem no dia a dia facilitar a vida daquele estudante, né? Então às vezes é perceber que ele é mais visual, é perceber que ele precisa de um tempo diferente. Então são situações assim que não são difíceis, mas pensar também essas práticas mais inclusivas. A gente também pode parar para pensar em um ambiente mais acessível. Às vezes a gente foca muito na escola, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A tua casa, ela foi pensada para receber uma pessoa com deficiência? Você não precisa me responder. Mas às vezes a gente cobra tanto, né, que a escola seja acessível. A gente chega na escola e a gente reclama que a escola não tem uma rampa, que a escola não tem um banheiro acessível. Mas às vezes a gente, enquanto sociedade, a gente não tem essa cultura de inclusão. Então, talvez se eu for na sua casa, eu não vou, se eu usar uma cadeira de rodas, eu não vou conseguir entrar na tua casa. Uma boa pergunta. Não é verdade? E a gente joga muito para a escola, né? A escola tem que ser acessível e, de fato, precisa ser.
Mas a gente também precisa repensar essa outra cultura, né? Esses outros lugares que também não são acessíveis, né? Mas é importante essa acessibilidade. Então, com relação a rampas, e aí as escolas recebem, né, também recurso para que consigam fazer essas modificações, mas também é uma forma de trazer. E quando a gente pensa em incluir, às vezes não é só questões físicas, é também um ambiente acolhedor, é um ambiente que o professor entende o que é inclusão, o gestor entende o que é inclusão, o porteiro entende o que é inclusão. E aí todos esses fatores é que de fato fazem com que aquele ambiente seja inclusivo. De nada adianta eu ter uma rampa na escola se o professor não consegue acolher aquele aluno, né? Então, são várias situações. Outra questão é sensibilizar a comunidade. É levar para a comunidade, para os pais, para as famílias, a importância de entender, de conhecer, né? Muita gente não tem acesso a essa discussão. Então, às vezes, eu vejo professores, e aí a gente também consegue falar sobre formação, né? Que às vezes na própria formação não tem tanta discussão sobre isso. Então, às vezes a gente encontra professores que não conhecem muito sobre inclusão e acabam não tendo atitudes inclusivas por também não conhecer. Então, é todo um contexto. E dificulta, né? Se o professor ele não tem conhecimento da causa, o que é que ele vai passar, não é É isso? verdade. E aí a importância da gente estar sempre estudando, né? Porque eu sempre falo assim, quando surgiu a pandemia, ninguém sabia o que era Covid. O que é que os médicos fizeram? Tiveram que estudar, tiveram que pesquisar. E a gente, enquanto educação, nós somos os cientistas da educação. Exato. Então, muita coisa a gente não sabe, mas a gente precisa buscar, a gente precisa estudar, a gente precisa testar, né? Então, esse discurso de que, eu não sei, na minha formação não teve, ele não é mais aceitável. A gente precisa procurar, porque a criança ela tem um direito de estar na escola, de aprender, de ser acolhida De se sentir confortável. Claro. E eu, como professora, como gestora, como coordenadora, eu preciso estar apta a acolher esse público, né? Enfim, é isso. É um assunto importante, porque, como você falou, a cobrança é válida, né? Muitas vezes a gente cobra, mas como é que está na nossa casa, né? Você falou uma coisa importante, né? A gente sabe também que tem muitas pessoas, pais e famílias, que não têm condições, né? Sim. Mas, às vezes, por ser uma cobrança válida, muitas vezes a gente também tem que voltar para a gente e fazer uma reflexão. O que é que estamos fazendo de diferente para mudar, Exatamente. dar um conforto melhor para essas crianças? É. Mas é muito legal. Esse é um tema que, assim, eu queria trazer sempre para o podcast, mas como tudo é agenda, a gente respeita essa agenda, mas é importante que seja tocado. Exatamente. Né? Você falou no início, é um tema muito amplo, também aqui afirmei, e eu tenho certeza que você que está em casa vai também deixar o feedback também lá nos comentários, e ajudando a gente para o segundo episódio, né? Sim. Mais na frente, para a gente ir aprimorando as perguntas, as respostas para vocês. Em relação às políticas públicas, tem sido eficaz na promoção da educação inclusiva, principalmente em suas redes de ensino? Que pergunta bacana. Eu escuto muitas pessoas falando que não gostam de política, né? E a gente precisa gostar. Porque política é tudo. Tem que gostar. Política move todo o sistema, né? E de fato, quanto é importante as políticas públicas? Porque sem essas políticas o negócio não anda, né? Então, sim, existem várias políticas públicas que direcionaram e fizeram com que algumas questões fossem possíveis, né? Então, tem a Lei Brasileira de Inclusão, tem a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Essa, em especial, ela foca muito na formação do professor. Porque a gente tem percebido que, quando a gente olha para a formação inicial do professor, existe uma lacuna com relação à educação inclusiva. E a educação inclusiva nesse âmbito da educação especial, né? Porque quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando de raça, de etnia, de gênero. Mas hoje, em especial, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da educação especial, né? Mais focada para as questões dos alunos com deficiência. Então, essa política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, ela traz esse avanço de perceber a importância da formação de professores. Porque, como eu falei no início, né, existe uma lacuna na formação. A minha formação em pedagogia é recente.
Eu não, faz pouco tempo que eu terminei, pouco tempo assim, né? Alguns anos, mas é recente. E eu tinha poucas cadeiras no meu curso. Então, imagina aí um professor que se formou há 20 anos atrás, né? Há 15 anos atrás, há 30 anos atrás. Existe essa lacuna. Então, essas políticas, elas vêm nesse movimento, né? De afirmar, de dizer da importância. Então, muita coisa que a gente percebe que houve avanço foi a partir dessas políticas públicas que foram criadas. Então, a gente consegue sim ver um avanço. Agora, são avanços muito recentes, são políticas muito recentes. E dependendo dos governos que assumem, às vezes acabam acelerando ou fazendo com que essas políticas aconteçam de forma mais lenta, né? Mas existe sim um grupo de profissionais, de mães que continuam lutando para que elas continuem avançando. Ô, Jéssica, a empresa SICAP Soluções, ela sempre está aberta e ajudando muito nessa questão, né? O pessoal da consulta, Sim. eles conversam com professores, faz formação em relação à questão da inclusão. Que pergunta legal, vê. Existem alguns municípios que têm essa preocupação. Então, existem sim hoje, pela consulta, municípios que se dedicam a esse movimento. Então, vou te dar um exemplo. Existe um município que a consulta tem que tem toda uma preocupação, tanto na formação dos professores, quanto na formação dos profissionais que atendem. Existem espaços, né, que atendem crianças com deficiência, então tem essa preocupação de formação com esses profissionais. Tem município que se preocupa em levar momentos formativos para os pais das crianças com deficiência. Então, se vocês aí de casa seguirem o podcast, seguirem as redes sociais da SICAP, vocês vão ver o trabalho que a gente desenvolve e vão conseguir observar que existem vários municípios que fazem esse movimento. Então, assim, é muito rico. Então, a gente tem profissionais, né, especializados que vão até os municípios, fazem esses momentos. Então, a SICAP está, sim, à frente e consegue fazer um trabalho incrível com relação à inclusão. E com certeza vocês recebem um feedback positivo dos pais, né? Sim, sim. Dos professores, né? Você falou uma coisa que tem professor que, por exemplo, vamos lá, se formou há muito tempo atrás, né? Não tem esse conhecimento. Aí a SICAP, ela fornece dá esse conhecimento para esses professores, atualiza, Sim, né? sim. Isso se torna algo importante e até para os próprios alunos. Tem um professor que é capacitado nesse tema. É verdade, Né? A é SICAP verdade. Soluções realmente sempre, é isso que eu digo sempre para vocês, a SICAP Soluções é uma empresa que vem sempre inovando e ajudando a educação de Pernambuco, né? Isso... E o diferencial da SICAP é que todo o trabalho ele é feito de forma muito única. Então, a partir da realidade daquele município, a gente leva formações, né, momentos específicos para aquela situação. Então, nos encontros que a gente teve com os pais, os encontros que são, assim, mais ricos. Porque uma coisa sou eu falar sobre inclusão, que não tem um filho com deficiência. Outra coisa é você que tem um filho com deficiência falar da sua experiência. Testemunhar, né? Falar sobre exatamente. isso. Então, esses momentos que a gente da consultoria tem acesso aos pais é muito rico, porque eles querem falar, eles às vezes precisam desabafar, se sentirem acolhidos. Então, como os municípios também são preocupados com essas questões, né? E tem todo esse trabalho da SICAP intermediando esses momentos. Então, assim, é lindo de presenciar, de estar. Muito bom mesmo. É bacana. Agora, a gente sabe que, diante de tudo isso, tem os desafios, né? Tem os desafios. Verdade. E não são poucos, não, Jéssica. Aí eu queria saber o seguinte: quais os principais desafios enfrentados pela gestão escolar ao implementar a educação inclusiva, principalmente nos tempos de hoje? Vê só. A gente fala de gestão, mas eu vou começar falando por mim. Sabe o que me fez estudar educação inclusiva? O meu não saber. Na época, eu era professora de um terceiro ano e tinham crianças com deficiência e sem deficiência que não aprendiam, Evandro. E eu, como professora, eu ficava, assim, extremamente angustiada. Então, eu fazia um método, eu fazia de outro jeito e não conseguia. E eu recém-formada, com todas as teorias ali fresquinhas, né? Mas eu não conseguia. Então, foi quando eu decidi fazer psicopedagogia, me aprimorar, para que eu conseguisse fazer com que os meus alunos aprendessem. A importância do conhecimento. Então, uma das estratégias é a formação de professores.
porque a gente não sabe de tudo, né? Acaba cada um se especializando em uma área. A graduação por si só, ela não dá conta da demanda que é a educação. Então, a gente precisa, sim, focar nessas formações, né? Então, se o seu município ainda não tem, encontra a SICAP, vê com o pessoal da SICAP, porque uma das estratégias é, de fato, trabalhar essa formação, né? De como trabalhar com essas crianças, que métodos utilizar, tem a questão de avaliação. Então, é muita coisa que a gente, às vezes, não sabe. Então, realmente precisa ter esse momento de formação, de estudo, para que a gente consiga aprimorar. Outra coisa são os recursos e a estrutura, porque dependendo da deficiência, dependendo da necessidade que os alunos têm, a gente precisa ter uma estrutura, a gente precisa ter recursos para trabalhar. Então, a minha fala não é de levar toda a responsabilização para o professor, sabe, Evandro? Uhum. Mas também pensar que esse professor, além de formação, ele precisa ter condições, ele precisa ter espaço que consiga trabalhar com essas crianças, com esses alunos, precisa ter materiais. Então, são várias coisas que entram em jogo. Outra questão é também a questão cultural. Então, às vezes eu vou nas escolas e eu ainda escuto professores dizendo assim: não era melhor que fosse uma sala só para essas crianças? Então, isso já aconteceu em outro momento, né? Existiam escolas especiais para essas crianças, existiam salas especiais. Mas com essas novas políticas, a gente percebe que a inclusão acontece quando estão todos juntos, Ainda né? existem professores que falam Que sobre isso. pensam isso. Mas é uma questão cultural. De E também por não achar. conhecer também aquilo que a gente Também, estava falando. também, Não conhecer ainda a exatamente. causa e tal. Então, existem professores ainda que E tá precisam muito dessa formação. enraigado na gente, né? Exato, Pra tu ter ideia, exato. eu trabalho com um psicólogo que ele é deficiente visual. Então, a gente faz um trabalho bem bacana na minha cidade. E, geralmente, quando eu tô com ele nas escolas, o pessoal chega pra mim e fala assim: Jéssica, como é que ele atende? Aí eu até brinco, né? Atendendo. Como é que ele atende? Não, mas como é que ele faz? Gente, ele atende como qualquer outro psicólogo, ele só não enxerga. Uma curiosidade por falta de informação, Entende? né? Então, assim, essa questão cultural, ela também precisa ser trabalhada para que a gente consiga, aos pouquinhos, e eu falo até por mim, aos pouquinhos a gente ir também, né, mudando essa ideia de como a deficiência acontece. Os professores, sempre quando vocês vão dar formação, eles fazem alguns desabafos, né? Falando, porque tem professores que realmente ainda não conhecem, Uhum, como você falou, já afirmou aqui, mas tem uns que já conhecem a causa e às vezes podem encontrar alguma dificuldade e relata uhum. para vocês. Acontece isso, Jéssica? Bastante, bastante. E é engraçado que às vezes muda o endereço, mas as angústias são as mesmas. Mas é sempre nesse caminho. Às vezes o não saber, o não conhecer. E algumas situações são desafiadoras, né? Em nenhum momento eu estou dizendo para você que é um trabalho fácil ou um trabalho simples. É um desafio. E o principal desafio, Evandro, é porque a gente não sabe, às vezes, como fazer, né? E às vezes, por não saber, a gente se assusta. E ao invés de procurar saber como faz, a gente fica nesse movimento. Aí eu não sei e paralisa. Então tem muito professor bom, professor competente, que por não saber, paralisa nesse movimento e acaba não se colocando, né? Não se procurando. Mas a minha sugestão é, né? Não saber não é um problema. Os não saberes, Exatamente. os nossos não saberes fazem com que a gente procure, né? Faz com que a gente E cresça. também tem muitos professores que têm muita força de vontade de aprender. Sim, Tem sim. isso também, né? Porque quando você não tem a força de vontade de pesquisar, de saber sobre o tema, se torna mais difícil. É Mas verdade. você com certeza já conheceu É, professores que têm aquela força de vontade de ser curioso, de querer saber, porque tudo isso vai ajudar nossas crianças, é, né? é Dar o verdade. conforto necessário. Eu tive um exemplo, quando eu viajei para algumas cidades, de conhecer crianças assim, e para mim foi maravilhoso, né? Porque são muito Uhum. inteligentes, né? Então, uma escola que tem toda essa estrutura, fornece essa estrutura para essas crianças, é uma maravilha, Jéssica. É uma maravilha. É que a gente acaba indo num movimento assim, de só ver o lado ruim da deficiência. Exato. E Não esquece vê o lado que positivo. existem
crianças, existem estudantes com deficiência que são extremamente inteligentes, né? Que têm outras características, têm outras... Porque a inteligência, ela é múltipla, né? Às vezes a criança ela não aprendeu a ler, mas ela tem outros conhecimentos. Mas a gente acaba olhando a deficiência só... deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu for para o dicionário e procurar a palavra deficiência, eu vou encontrar que é a falta ou a ausência de algo. Se eu for por esse caminho, eu tenho várias deficiências. Então o não conhecimento, a falta de capacidade para algumas coisas, eu tenho de várias. Até porque nem tudo a gente conhece. Exatamente. Né? Só que percebe que quando a gente pensa em deficiência, a gente só pensa nessas questões. A gente não vê a deficiência como uma condição humana. A gente vê a deficiência como algo que é do outro. Exatamente. Eu não tenho, é algo do outro. E eu tenho várias. Você tem várias. Com certeza. Mas a gente só consegue enxergar um tipo de deficiência, né? Então a gente acaba expondo, focando nessa e dá a impressão que é algo que pertence ao outro. Se a gente parar para pensar também, esse outro que é diferente de mim, na visão dele, eu que sou diferente. Esse meu colega que não enxerga, para ele o estranho é enxergar. Para ele o normal é não enxergar. Para ele é o normal dele. Eu que enxergo, para ele é diferente. Mas aí a gente vem com essa visão de normalidade e acha que o diferente é o outro, né? Porque ele é diferente de mim, então ele que é o estranho. Bem, Jéssica, eu gostaria de saber sobre as políticas públicas. Como as políticas públicas podem ser aprimoradas para melhorar, apoiar a inclusão de alunos com necessidades especiais? A gente pode parar e pensar recursos. Sem dinheiro, as coisas não andam, né? Então a gente precisa pensar essas políticas e também pensar esse financiamento, recursos para apoiar escolas, ambientes escolares que consigam de fato exercer, né, fazer algumas modificações. E algumas coisas já acontecem. Então as escolas recebem recursos, então a gente tem hoje as salas de AE, que dão um suporte bacana. Existem alguns municípios que têm centros de educação inclusiva. Então, nesses centros, eles acabam tendo psicopedagogos, psicólogos, que dão esse apoio. Tem também a Secretaria de Saúde, né, que acaba também fazendo esse movimento, que ajuda bastante. Então, o recurso, ele é importante. Além dele... eu continuo focando nessa questão da formação, né? A formação tem que acontecer. Até agora a gente falou muito de professores, mas aí essa formação ela tem que acontecer com todo mundo que trabalha na escola. Porque às vezes eu vou ter uma criança que vai ter uma situação e eu, enquanto porteira, eu preciso saber como agir. Eu, enquanto merendeira, eu preciso saber... tentar entender, porque... Então quer dizer que a formação é com todos. Todo mundo precisa ter acesso a essa discussão, até enquanto sociedade, essa discussão, ela é necessária, ela precisa estar, né, em foco. E aí não só em datas específicas, não só em momentos específicos, a gente precisa pensar essa inclusão o tempo inteiro. E eu até falo assim, eu espero que um dia eu não precise mais falar sobre inclusão, porque isso significa que vai estar tudo... organizado, né? Enquanto eu precisar estar em podcasts, em informações, é porque ainda precisa muito ser feito. Então, quando a gente não precisar mais fazer isso, é porque a gente conseguiu, de fato, ter uma educação inclusiva, né? Mas ainda não temos. A gente consegue ver que ainda há muito a se fazer, mas a gente também consegue ver que muita coisa já aconteceu. A gente não pode deixar de levar isso em consideração. Outra coisa é a avaliação. Enquanto escola, enquanto gestão, a gente faz algumas implementações e a gente precisa avaliar se aquilo está dando certo, né? Então, essa avaliação, esse monitoramento do que foi ajustado enquanto escola, a gente tem que saber se está dando certo. Então, é importante também. Ô, Jéssica, quando vocês vão no município, né? Já aconteceu de vocês fazer uma reunião também com o porteiro, com a merendeira, como você falou, com todos? Ou é só para professores, gestores? Me explica aí direitinho. Evandro, depende muito do município. A gente faz sim formação. Você disse que é importante sim, todos, sim. Né? A gente faz sim formação com todos os públicos. Existem municípios que têm sim esse cuidado.
Mas às vezes são temas diferentes, né? Depende muito da realidade de cada município. Mas hoje a maioria dos municípios que tem a gente, né, que tem a SICAP, eles têm essa visão da importância de formar o porteiro, da importância de formar a merendeira, de formar os serviços gerais, os Eu ia falar motoristas, agora sobre os motorista. motoristas. Então, a gente percebe sim essa preocupação na maioria, se não todos os municípios da Consulte. Eu ia falar sobre motorista em relação ao transporte também, né? Porque, por exemplo, tem uma criança que está na cadeira de rodas. O transporte, ele é apropriado para essa criança? Isso é também algo importante da gente falar aqui, Sim. porque chega recurso. Eu gostaria de saber, tem alguns municípios, não é para falar município, mas assim, você chegou a ver algum transporte que dá essa estrutura para as crianças? Sim, sim, a gente consegue ver sim, né? Essa estrutura. Outra coisa bacana que a gente tem percebido são os profissionais de apoio. Então, hoje, Isso, toda exato. criança com deficiência que tem essa necessidade de um profissional de apoio, a maioria dos municípios que a gente também tem acesso tem esses profissionais de apoio. E assim, é uma quantidade até interessante. Coisas que há um tempo atrás a gente não via tanto, mas hoje sim tem esse pessoal também para dar esse apoio ainda mais, né? Tanto à criança quanto ao professor em sala de aula. A minha filha, ela estuda aqui na creche. E eu sempre tento sempre auxiliar, né, que toma conta dela, e também tem outra auxiliar que já toma conta já dessas outras crianças. Uhum, E eu vejo o carinho, a maneira com que eles, né, tratam, brincam, tudo. uhum. É importante ter esse profissional, né? Sim, sim. Porque dependendo da deficiência, de fato a criança ela tem algumas limitações que precisam de um profissional, né? Ter um cuidado a mais. E o professor não dá conta de tudo. Então, é sim muito importante que esse profissional ele esteja com a criança, que esteja ali naquele ambiente. É bacana, sim. Quando eu ia fazer aplicações da prova do SAI nos municípios, eu sempre encontrava crianças e sempre conversava, aquela alegria, eles tratavam a gente muito bem, sabe? Uhum, Aquela energia, aquela disposição, aquele sorriso lindo, aquela humildade, né? uhum. Eu achava tão lindo, muitas vezes cheguei até a me emocionar, né, em ver alguns casos, testemunhos. E assim, é gratificante quando a escola dá essa estrutura para que a Sim, criança seja feliz, Jéssica. é verdade. É importante que as escolas façam isso. Que chegue um recurso também, É. né? E assim, Evandro, pensar que é uma criança. Às vezes a Exatamente. gente coloca a deficiência antes da criança, né? E é uma criança É uma criança. que tem algumas necessidades específicas, algumas limitações, mas é uma É uma criança. criança. Antes de Exatamente. qualquer coisa, é um ser humano, é uma criança. Então a gente precisa também aprender a mudar esse nosso olhar, que nós vivemos em uma sociedade preconceituosa. Então, nascemos nela e temos muitos preconceitos. Então, a gente não adianta dizer que não tem, temos sim. Então, a gente precisa repensar e também mudar essa nossa visão, né? É por isso que é importante, gente, olhando para vocês aqui, a importância dessa formação, né, Jéssica? Dessa Exatamente. formação de ir até o município, olho no olho, conversar com o professor. Bacana. É. Bacana. E como os professores se sentem agradecidos, Exato. porque é difícil. Eu atendo na clínica também, só que na clínica tem um diferencial, né? Eu atendo uma criança por vez. Então, é diferente atender uma criança e atender uma sala de 25, 25. 30. A gente sabe Exato. que é um desafio, não é fácil, mas a gente precisa ir pensando sobre, porque a criança ela tem o direito de estar na escola. Jéssica, e a importância da formação contínua dos professores para o sucesso da educação inclusiva? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Essa importância dos professores. Evandro, a formação, é como eu falei no início, né? O professor, ele é o cientista da educação, então a formação ela precisa fazer parte do dia a dia do professor. Então, ele se especializar, né? Ele fazer especializações, formações continuadas, que são às vezes oferecidas pelo município, pela própria SICAP, pela consultoria. Mas tentar ver as novas possibilidades, né? Então,
uma coisa que é interessante é que, por mais que eu tenha, vou dar um exemplo aqui, um aluno autista, eu tenho 2 alunos autistas na minha sala. Eles não são iguais. Eles podem ter a mesma idade, eles podem ter a mesma... sejam semelhantes, mas com relação à aprendizagem, talvez eles tenham desempenhos diferentes. Então, é um desafio que a gente precisa também se colocar. E eu sempre penso assim, se fosse meu filho, e se fosse meu filho, como é que eu queria que fosse tratado, né? Então, quando a gente pensa também assim, e se fosse meu sobrinho, e se fosse meu irmão, e se fosse... Então, é como eu te falei, às vezes a gente vê a deficiência como algo que é do outro. Se pôr no lugar da mãe, do pai, E não é. E assim, eu tô aqui, hoje eu não tenho nenhuma deficiência física. Daqui a pouco eu posso atravessar a rua, cair, quebrar a perna e ficar sem andar. Então, a deficiência, ela de fato, ela faz parte da condição humana, ela é uma, né, da condição humana. Mas a gente sempre acha que é uma coisa que pertence ao outro, que não pode acontecer com a gente, e pode sim acontecer. Então, quando a gente tem esse olhar, né, de sensibilidade, de respeito, por mais que eu não entenda, mas que eu procure, que eu pergunte, é importante. É importante que os professores também não parem no tempo, né? E busquem conhecimento. É Sempre verdade. a gente bate nessa tecla. Professores, busquem conhecimento, porque é uma causa bastante importante. Nossas crianças precisam de vocês. Exatamente. Jéssica, o bate-papo da gente foi muito bom. Já acabou. Olha, é uma pena, mas a gente vai falar mais, vai vir outros episódios sobre esse assunto, porque, como a gente falou logo no início, é muito amplo. É Né? verdade, Tem é muita verdade. coisa pra gente conversar. Mas primeiro eu quero te agradecer, né? Por ter reservado um pouquinho do seu tempo para estar comigo aqui, com a equipe do Cicapcast. Deixa suas considerações aí, sua mensagem ao público que está te assistindo agora. Eu quero agradecer a oportunidade. Falar de inclusão é algo que eu gosto, né? Tenho me dedicado a isso. E quero agradecer o pessoal de casa. Já coloca aí nos comentários que querem uma segunda parte para a gente poder voltar aqui e ter uma nova conversa com vocês, tá? Então, muito obrigada a vocês, à equipe e ao pessoal que está assistindo. Agradeço demais. Eu quero também agradecer, minha gente, a equipe do Cicapcast, que todo final aí do podcast eu me esqueço. A minha diretora Letícia Gabriele, ao meu grande amigo também, comunicador, Josimário Silva, o rapaz aqui da edição, que faz a mágica aqui da edição do áudio, Caio, um abraço para você, Caio, e Jailma Barbosa, que sempre está aqui nos ajudando. Gente, ainda não seguiu nossas redes sociais? No Instagram, @Cicap Soluções, e no YouTube, Cicap TV, @Cicap TV. Gente, no próximo episódio a gente vai falar mais sobre esse assunto, vai ter muito mais de Jéssica Viliana aqui para vocês, mas eu agradeço a vocês pela paciência e sempre dando feedback de vocês também é de forma de agradecimento. Muito obrigado. Um abraço para vocês e até o próximo episódio. Até mais.